Os estilos tradicionais de liderança. Os estilos de liderança são desenvolvidos e expressos a partir de 3 classificações básicas, que são observadas pelo controle e poder, participação e motivação, e liberdade e autogestão. Os estilos são: liderança autocrática, liderança democrática e a liderança liberal. Liderança autocrática. O líder é focado apenas nas tarefas. Este tipo de liderança também é chamado de liderança autoritária ou diretiva. O líder toma decisões individuais, desconsiderando os liderados. O líder determina as providências e as técnicas para a execução das tarefas, de modo imprevisível para o grupo. Além da tarefa que cada um deve executar, o líder determina ainda qual o seu companheiro de trabalho. O líder é dominador e pessoal nos elogios e nas críticas ao trabalho de cada membro. A liderança autocrática é um estilo de liderança que se caracteriza, na generalidade, pelo controle individual sobre todas as decisões e pelas poucas opiniões dos membros do grupo. Habitualmente, os líderes autocráticos fazem escolhas com base nas suas próprias ideias e julgamentos, e raramente aceitam conselhos dos seguidores. A liderança autocrática envolve controle absoluto e autoritarismo sobre um grupo. Este estilo de liderança tem associado alguma conotação negativa, mas em algumas situações, este é o estilo de liderança mais apropriado. A liderança autocrática é algo intuitiva, que traz benefícios quase imediatos e que, para muitos líderes, acaba por ser uma coisa natural. Pouca, ou nenhuma, opinião dos membros do grupo. Os líderes é que tomam as decisões. Os líderes do grupo ditam todos os métodos e processos de trabalho. Raramente são confiadas decisões ou tarefas importantes aos membros do grupo. Os líderes mantêm o controle e responsabilidade dos projetos que lhes são atribuídos. Quando utilizada corretamente, este tipo de liderança traz vários benefícios para o líder, como a redução do estresse, porque o líder tem o controle total, as decisões podem ser tomadas mais rapidamente, não existe necessidade de grandes consultas antes de avançar, os trabalhadores têm tendência a ser mais rápidos e mais produtivos. Desde que o líder esteja presente, permite que os membros do grupo se tornem altamente qualificados a executar certas tarefas, processos de trabalho mais simplificados, menos burocracia, menos pessoas envolvidas nas tomadas de decisão, identificação mais rápida das áreas pouco eficientes. Desvantagens da liderança autocrática. Apesar de existirem situações em que este estilo de liderança é vantajoso, também existem muitos outros casos em que a liderança autocrática pode ser muito problemática e trazer desvantagens. Quando o líder abusa desse tipo de liderança, pode começar a ser visto, pelos trabalhadores, como sendo mandão, controlador e ditador, conduzindo muitas vezes ao ressentimento entre os membros do grupo. Os membros do grupo não gostam de não poderem contribuir com as suas ideias, o que pode levar a uma diminuição da motivação. Pode haver falta de soluções criativas para os problemas que surgem, o que pode prejudicar o desempenho do grupo. A longo prazo aumenta o estresse para o líder, porque é ele que tem de aguentar todas as responsabilidades durante o tempo todo. Caso o líder se ausente, a produtividade da equipe vai diminuir, pois os membros não sentem confiança suficiente para tomarem as suas próprias decisões. Quando deve ser utilizado o estilo autocrático? As melhores situações para utilizar este estilo de liderança são as seguintes: quando é necessário controle, quando existe pouca margem para errar, ou prazos para cumprir,
Com subordinados pouco experientes ou pouco familiarizados com um certo tipo de trabalho, locais de trabalho onde existem muitas pessoas e existe pouco tempo para dedicar a cada pessoa, em projetos de curto prazo, complexos e técnicos, ou projetos urgentes, com funções pouco qualificadas com tarefas monótonas. Como ser eficaz com este estilo de liderança? Respeite os subordinados, explique bem as regras, por que é que as pessoas têm de seguir um certo procedimento, seja consistente, eduque antes de impor, faça com que todas as pessoas compreendam as suas expectativas desde o início. Liderança democrática. Chamada ainda de liderança participativa ou consultiva, este tipo de liderança é voltado para as pessoas e a participação dos liderados no processo decisório. As diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, estimulado e assistido pelo líder. O próprio grupo esboça as providências para atingir o alvo, solicitando aconselhamento técnico ao líder quando necessário, passando este a sugerir duas ou mais alternativas para o grupo escolher. As tarefas ganham novas perspectivas com o debate. A divisão das tarefas fica ao critério do próprio grupo, e cada membro pode escolher os seus próprios companheiros de trabalho. O líder procura ser um membro normal do grupo. Ele é objetivo e limita-se aos fatos nas suas críticas e elogios. O líder democrático é aquele que praticamente divide a tarefa de liderança com seus funcionários. Ele incentiva a participação de seus liderados em todos os projetos da equipe. Mesmo que um profissional não esteja trabalhando em uma demanda específica, ele não só tem o direito de se envolver, opinar e dar sugestões, como é incentivado a isso. Essa comunicação efetiva, muito encontrada nos estilos de liderança democrático, é trabalhada principalmente em situações em que há necessidade de ouvir os feedbacks da equipe, como em reformulações de processos ou construções de projetos inovadores dentro da empresa. Sabendo dividir bem suas responsabilidades com a equipe, esse tipo de líder consegue altos níveis de rendimento e produtividade de seu time. Quando trabalha em equipe, o líder democrático tende a se colocar como orientador do grupo. Ele ajuda na definição do problema e incentiva a equipe a participar até que todos, como um grupo, possam chegar às soluções para o problema. Ao longo do processo, ele coordena as atividades e sugere ideias que possam ajudar a equipe na resolução. Profissionais que têm liderança nata, trabalham bem em equipe e não têm problemas em tomar decisões em conjunto. Portanto, as suas principais características são: administração participativa, líder como incentivador, estratégia de interdependência entre profissionais, decisões repartidas. Outra característica bem presente nesse tipo de líder é a boa comunicação, já que a todo momento ele deve interagir com a equipe, inclusive incentivando os funcionários mais tímidos a participarem das discussões. Vantagens dos estilos de liderança democrático. A grande vantagem é que o funcionário se sente valorizado quando é envolvido nos processos decisórios. Além disso, as equipes tendem a se unir mais e os funcionários admiram o líder ao invés de temê-lo. Os grupos que trabalham sob esse tipo de liderança costumam ter maior rendimento, à medida que se comprometem mais com o trabalho e os resultados. A motivação do líder acaba inspirando um clima de satisfação e responsabilidade. Os funcionários também se sentem como donos da empresa, querem que ela cresça e se esforçam para que isso aconteça. Então é importante que, além de dar espaço e ouvir todos da equipe, o líder democrático também saiba valorizar e recompensar os esforços de sua equipe para que ela continue com o engajamento total. Desvantagens desse tipo de liderança. Em contrapartida, é preciso tomar cuidado com esse tipo de líder para que ele não delegue demais e se torne refém de sua própria equipe. Quando o time começa a se manifestar em momentos que não deveria, significa que o líder perdeu a mão e acabou dando liberdade demais aos funcionários. Assim, o líder democrático deve balancear a abertura de espaço para diálogo com objetividade e foco nos resultados.
Outro ponto para o líder tomar cuidado é com as relações entre os funcionários. Para não haver discórdias entre a equipe, é fundamental que ele faça a mediação de reuniões, apaziguando eventuais discussões. Para isso, ele deve ser sempre impessoal e objetivo em sua fala, mesmo quando for fazer críticas ou elogios. Uma regra válida é fazer observações pessoais a sós e feedbacks gerais para o grupo como um todo. Liderança liberal. Neste tipo de liderança, as pessoas têm mais liberdade na execução dos seus projetos, indicando possivelmente uma equipe madura, autodirigida e que não necessita de supervisão constante. Por outro lado, a liderança liberal também pode ser indício de uma liderança negligente e fraca, onde o líder deixa passar falhas sem corrigi-las. Neste modelo de liderança, o líder permite total liberdade para a tomada de decisões individuais ou em grupo, participando delas apenas quando solicitado. A liderança liberal enfatiza somente o grupo e permite que os indivíduos detenham a liberdade na execução dos seus projetos, já que o líder é visto como facilitador do processo, sendo responsável por transmitir as informações e estimular a criatividade dos membros. Dessa forma, a supervisão não constante permite que as pessoas possuam maior responsabilidade no projeto, e o líder seja o agente transmissor de informações. O estilo liberal é uma técnica de liderança cujo objetivo principal é avaliar o comportamento, o nível de conhecimento, habilidade, o comprometimento e a responsabilidade dos liderados. Os liderados são livres para estabelecer seus próprios planos e metas, e o líder raramente se envolve em discussões, opinando apenas se questionado, interagindo de maneira superficial. Características. O líder liberal dá aos colaboradores liberdade para exercerem suas funções sem interferências diretas. Os próprios profissionais ficam responsáveis por gerenciar os resultados de seu trabalho. É uma forma de demonstrar confiança na capacidade dos colaboradores e de dar a eles mais autonomia. Participação mínima do líder em decisões grupais e individuais. Fornecimento de informações por parte do líder somente quando solicitado. O líder não participa na divisão de tarefas e nem na escolha dos integrantes do grupo. O líder não avalia e nem controla o andamento do grupo. O líder não faz comentários regulares sobre as atividades dos membros, somente quando perguntado. No entanto, o líder liberal precisa estar atento para que os colaboradores não fiquem sem condução nem cometam falhas graves e prejudiquem o desempenho. Vantagens. A liderança liberal pode ser eficaz em situações em que os membros do grupo são altamente qualificados, motivados e capazes de trabalhar por conta própria. Uma vez que estes membros do grupo são especialistas e têm o conhecimento e habilidades para trabalhar de forma independente, eles são capazes de realizar tarefas com poucas informações. Esta autonomia pode ir sendo fornecida para alguns membros do grupo, ajudando assim a se sentirem mais satisfeitos com o seu trabalho. O estilo liberal pode ser usado em situações em que as pessoas têm grande paixão e são muito motivadas pelo seu trabalho. Embora o estilo implique uma abordagem onde o líder é imparcial, ele continua disponível para os membros do grupo para sanar dúvidas e promover feedbacks. Desvantagens. A liderança liberal não é ideal em situações em que os membros do grupo não têm o conhecimento ou a experiência de que necessitam para executar as tarefas e tomar decisões. Algumas pessoas não são boas em definir os seus próprios prazos, gerenciar seus próprios projetos e resolver os problemas por conta própria. Em situações onde os projetos podem seguir para um caminho diferente do planejado e os prazos podem ser estourados, esse estilo também não é aconselhado.